Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, vamos dar continuidade a esse nosso programa em que nós nos propomos a refletir sobre o credo do povo de Deus, tal qual nos é apresentado no Catecismo da Igreja Católica. No nosso primeiro programa, vimos como no dia 11 de outubro de 1992, no 30º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, o Papa São João Paulo II autorizava a promulgação da versão, ou melhor, da primeira edição do Catecismo da Igreja Católica. Esse catecismo, como o Papa mesmo lembra, ele foi escrito num grande trabalho de colaboração. Ele foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho e foi confiado já em 1986, portanto 6 anos antes, a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI. A tarefa então de atender a um pedido anterior do Sínodo dos Bispos de elaborar um novo catecismo da Igreja Católica. Esse projeto tornou-se objeto de vasta consultação a todos os bispos católicos do mundo, das conferências episcopais, dos institutos de teologia e de catequética. E no conjunto ele teve um acolhimento amplamente favorável da parte do episcopado de uma maneira geral. Então, o Papa diz que é justo afirmar que esse catecismo é fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica, o qual acolheu com generosidade o seu convite, o convite do Papa, a assumir a própria parte de responsabilidade numa iniciativa que diz respeito intimamente à vida da Igreja. Essa resposta, dizia o Papa, suscitava nele um sentimento de alegria, porque o concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela a que se pode chamar a sinfonia da fé. Então, a realização do catecismo, diz o Papa, reflete a natureza colegial do episcopado, testemunha também a catolicidade da Igreja que se espalha pelo mundo inteiro. 6 anos depois da promulgação da primeira edição do catecismo, o Papa autoriza, já em 1997, 5 anos depois, 15 de agosto do ano de 1997, a promulgação e a publicação da edição típica em latim, que vai então servir de parâmetro para as traduções que serão feitas, que passaram a ser feitas em todos os países do mundo. Na Igreja no Brasil, nós temos o privilégio de termos, então, uma versão atualizada, traduzida diretamente dos originais, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Neste nosso trabalho, nós não vamos comentar o catecismo inteiro, nós vamos comentar apenas a primeira parte, que é o credo do povo de Deus. De qualquer maneira, convém dar uma olhada no prólogo do nosso catecismo, que, de certa maneira, dá o tom de todo o resto que virá. Como cabeçalho do primeiro parágrafo do catecismo, nós temos 3 citações bíblicas que são chave para entendermos o espírito do catecismo. A primeira delas é tirada do Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: Pai, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Se a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus, o catecismo quer nos levar a conhecer mais justamente o que Deus revelou sobre si mesmo, e particularmente o que ele revelou sobre si mesmo e sobre a humanidade na pessoa do Filho encarnado, Jesus de Nazaré. A segunda passagem
É tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 4. Deus, nosso Salvador, quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos e quer que cheguemos ao conhecimento da verdade. Esse é um tema que sempre foi muito caro ao Papa Bento e certamente é caro a todos nós. Que todos cheguemos ao conhecimento da verdade. É para isso que o catecismo foi feito. A terceira passagem é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. Então essas três passagens, elas, como eu disse, dão o tom do que será o nosso catecismo. Então, logo no primeiro parágrafo, nós temos esse título: A vida do ser humano, conhecer e amar a Deus. O catecismo começa então dizendo: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o ser humano para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Nós vamos ter a oportunidade, quando falarmos da criação, de voltarmos amplamente a essa afirmação inicial do catecismo. Deus é em si mesmo infinitamente perfeito e infinitamente feliz. Ele não precisava da criação, ele não precisava da humanidade, mas ele cria por um desígnio de pura bondade. E para que ele cria? Para fazer o ser humano participar da sua vida bem-aventurada, da sua vida feliz. Deus chama o ser humano e o ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as forças. Ou seja, desde sempre e em todo lugar, Deus está perto do ser humano. Deus convoca todos os homens, dispersos pelo pecado, na unidade da sua família, que é a igreja. Sabemos como a humanidade é tão plural, é tão diversa. Essa diversidade não deveria ser uma pobreza. Ela é também sinal da multiforme graça de Deus. Tantas etnias, ou se preferirem, tantas raças, tantos povos, tantas línguas. Pelo pecado, muitas vezes, aquilo que é riqueza se torna motivo de intolerância. Os conflitos raciais, os conflitos internacionais. Né? O que Deus quer é reverter isso. Ele convoca todos os seres humanos dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, que é a igreja. E ele faz isso justamente por meio do Filho, nosso Salvador, nosso Redentor. Na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Cristo e por Cristo, Deus chama todos os seres humanos a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros de sua vida feliz. Vejam que o nosso catecismo vai lembrar que isso se faz justamente através dos discípulos que ele mesmo escolheu. Ide pelo mundo afora e fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. É o mandato missionário que Jesus nos dá justamente no dia da sua ascensão. É narrado por São Mateus no final do seu evangelho, Mateus 28, 19 a 20. E nós fazemos parte dessa cadeia, melhor dizendo, de missão, que começa no próprio seio da Santíssima Trindade, o Pai que envia o Filho, o Pai e o Filho que envia o Espírito, e Jesus que partilha o seu ser missionário a todos aqueles que nele creem. Queremos dizer sim à nossa parte dessa missão, mas, sobretudo, queremos aderir com fé àquilo que foi revelado para a nossa salvação. Amém.